Bem, turma, aula 20, página 167, nós vamos falar agora da segunda lei de Ohm. O interessante é que, se a gente for olhar a aula 19, ele falou da resistência e da primeira lei de Ohm. A segunda lei de Ohm, vamos colocar a fórmula aqui. É a resistência, é a resistividade do material, vezes o comprimento do fio e dividido pela área, né, da secção do fio. Então vamos analisar isso aqui matematicamente. Isso aqui depende do material. Então o melhor material é o ouro, para você ter um condutor de ouro, tá? Então existem materiais, ouro, existe cobre, existe liga de cobre com latão, entendeu? Então isso aqui depende do material e é tabelado. Ele vai te dar. Esse L é o tamanho do fio e o A é a área da secção do fio, quanto eu estou tendo de bitola. Então vamos pensar, turma. O L, ele é numerador. Então se o comprimento do fio for muito grande, tem mais resistência esse fio. Se a área for pequena, a resistência é alta. E se a área for grande, a resistência é baixa. Ou seja, são inversamente proporcionais, tá? E dependendo do material, se ele tiver uma alta resistividade, ele também vai ser um fio que tem resistência. O que eu estou querendo dizer? Todo fio que você liga numa tomada, ele tem uma resistência, entendeu? E existe um efeito que nós não citamos muito na primeira aula, que foi a primeira lei de Ohm, é que nós temos o efeito Joule, né, na eletricidade. Quando eu ligo qualquer corrente passando por um resistor, vai gerar o que? O efeito Joule, que é o aquecimento. Então é por isso que às vezes é perigoso você ligar um monte de aparelho na mesma tomada, entendeu? Tem que ver se o fio que está dentro da parede foi realmente dimensionado para isso. Se ele não foi, você pode estar tendo aí um risco de incêndio. Então, no Sistema Internacional de Unidades, a unidade da resistividade é o ohmmetro, né? 2. Na prática, é conveniente a utilização de outra unidade para a resistividade, que é o ohm milímetro quadrado sobre metro. Nesse caso, a área da seção transversal do condutor deve ser expressa em milímetro quadrado e o fio em metros. E o terceiro, em materiais metálicos, a resistividade aumenta com a elevação da temperatura. Assim, pode-se dizer que o valor da resistência elétrica aumenta quando o resistor é aquecido. E o engraçado é que o efeito Joule já vai vir naturalmente, que quando os elétrons passam lá dentro do fio, eles passam com dificuldade. E isso faz com que aumente a temperatura. E por consequência, como vocês viram aqui, acaba por aumentar também a resistência. E é por isso que quando você dimensiona certo, a coisa está sob controle. Quando você passa do limite que não foi dimensionado, é como se fosse o oxigênio alimentando o fogo e o fogo precisando do oxigênio. Ou seja, nós temos uma coisa meio complicada, porque se aumenta a resistência, vai aumentar a temperatura. E se aumentar a temperatura, vai aumentar a resistência. E o 4, em algumas situações pode ser conveniente usar uma grandeza inversa da resistividade, conhecida como condutividade. Ou seja, nesse caso, a unidade utilizada para a condutividade é o S, né? No caso, espaço, e o metro. Então, nós temos aí a área, né? O S é uma área, a superfície, e sobre o metro. Então, o primeiro exercício, Unifesp, você constrói 3 resistências elétricas RA, RB e RC, com fios de mesmo comprimento. Então, os fios têm mesmo comprimento, ok? Então, eu não preciso esquentar a cabeça com esse L, tá bom? Então, vamos pensar matematicamente. Quem pensa matematicamente faz menos conta. Então, vamos lá. Mesmo comprimento com as seguintes características. Então, vamos dar uma olhada. O fio, o RA, ele tem aí a resistividade 1 vezes 10 a menos 6, que é esse valor aqui, ó. 1 vezes 10 a menos 6. E o diâmetro é meio metro. Então vamos tentar pensar o seguinte. O fio RB tem 1,2 e o diâmetro meio metro. Então entre o RA e o RB já dá para eu saber quem é maior. Por quê? Porque os dois têm o mesmo diâmetro, ou seja, tem a mesma área. E tem resistividade diferente. Se eles têm a mesma área, vai mudar esse daqui. E aqui também tem o mesmo comprimento. Então entre o RA e o RB,
Aquele que tiver maior resistividade é a maior resistência. Então é o B. O B é maior do que o A. Então RA é menor do que o RB. Tudo bem? Ou eu posso colocar, né, da mesma forma aqui, ó, que o RB é maior do que o RA. Isto quer dizer que as únicas hipóteses que pode dar RB maior que RA, eu já elimino a alternativa A, eu deixo a alternativa B ainda, a alternativa D também eu elimino, porque está falando que o RA é maior que o RB. Então eu elimino duas, a A, né, e a D. Então eu ainda tenho as outras aí. Vamos dar uma olhada aí agora entre o RB e o RC. Bem, o RC ele tem um diâmetro menor, então a área dele é menor. Pelo fato da área ser menor, já vai dar uma resistência maior. E outra coisa, aqui também é maior do RC, então o RC é maior do que todos. Então a alternativa que fala que o RC é maior que o RB, que é maior do que o RA, é a alternativa E. Então vocês perceberam que a gente não fez um cálculo sequer. A gente só foi pensando pela fórmula. Tá? E é assim que nós vamos fazer toda vez que o exercício puder ser usado como parte teórica. O exercício 2 agora, né? Em dias frios, o chuveiro elétrico é geralmente regulado para a posição inverno. O efeito dessa regulagem é alterar a resistência elétrica do chuveiro de modo a aquecer mais e mais rapidamente. A água do banho, para isso, rapidamente a água do banho, ponto. Para isso, essa resistência deve ser, turma, eu acabei de falar, quando você diminui o valor da resistência, né? O que acontece? Vamos até colocar aqui, ó. Nós temos essa fórmula aqui, né? Nós temos essa fórmula aqui. E nós temos a primeira lei de Ohm, ó. U igual a R vezes I. E se eu quiser saber, então, a relação, se eu diminuo o valor da resistência, a corrente aumenta. Se a corrente aumenta, a potência também aumenta. Então, só pode ser a alternativa C, porque fala assim, diminuindo-se o comprimento do resistor. Lembra que eu falei da gambiarra, se um chuveiro queimar? Acontecia muito isso no passado. O pessoal queimava uma resistência, pega aquele chuveiro lá, deixa eu ver se ele está aberto ainda. O pessoal queimava a resistência, e às vezes era noite, então não tinha nada aberto, o que acontecia? Você tinha que ó, resistência elétrica é isso aqui, ó. Isso aqui é uma resistência elétrica. Então, ó, pode ver aqui, tá dentro do chuveiro. Então, como que eu ligo o contato? Ela é ligado aqui, ó. E aqui, ó, nesse aqui. Aí ele faz o contato, ó. Vamos colocar. Aí faz o contato. A partir do momento que eu tenho aqui dois fios ligados no mesmo polo, ele vai aquecer. Na hora que ele aquecer, a água que está aqui dentro aquece. Mas essa resistência queimou. Faz de conta que eu estou na minha casa, à noite, e não tem nada aberto. O que eu vou fazer? Eu vou tentar fazer uma gambiarra. O quê? Eu vou tentar cortar a resistência. Pode ver que eu quebrei ela e ela ficou menor. Se eu, por exemplo, colocar aqui e ligar, esticar ela literalmente. Tá? Vamos tentar fazer só para vocês entenderem. Ó, isso é uma gambiarra. O que acontece? Aqui a resistência está com o tamanho maior, está com o tamanho normal. Se eu diminuo o tamanho da resistência, o que vai acontecer com a água? Ela vai esquentar muito mais. Tá? Então tá aí a alternativa C, explicando para vocês na raça por que é a alternativa C, tá? Então eu espero que tarefa mínima e espero que tenham entendido essa aula.